E esse texto de Gênesis 37, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo em ensinamentos práticos para as nossas vidas. Então, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 37, versículos 7 e 8, onde nós vamos falar a segunda parte do primeiro sonho de José. Veja bem que estamos trabalhando o primeiro sonho. Depois nós vamos falar sobre o segundo sonho. E normalmente quando nós ministramos essa palavra, nós trabalhamos da perspectiva como se cada um dos sonhos não tivesse um sentido diferente e de forma aplicável à vida da igreja. Embora pareça um texto fácil de ser trabalhado, de ser ministrado, é com muito temor e reverência que eu cada vez medito nesse texto e ministro a respeito desse assunto. Primeira coisa, por causa do personagem em destaque em Gênesis capítulo 37, que é José. E dentre todos os personagens bíblicos, no decorrer do meu estudo das Escrituras, em mais de 20 anos de teologia do reino de Deus, eu percebo que dentre as figuras, principalmente do Velho Testamento, ele é o personagem mais blindado pelo escritor, que escreveu a respeito de outros personagens. O Moisés, ele escreveu sobre Abraão, ele escreveu sobre Isaac, ele escreveu sobre Noé, ele escreveu sobre muitos patriarcas. Mas eu percebo que quando a atenção é voltada para José, existe uma blindagem em torno do personagem. E isso fica difícil você analisar o texto. Porque se você não ministrar o texto dentro de uma perspectiva messiânica, de um apontamento messiânico, você pode incorrer, às vezes, até de exaltar o personagem. Que as Escrituras não mostram muito erros na vida de José. Não expõem os pecados da vida de José, como expõem do caso dos outros patriarcas. O Israel, um grande mentiroso, enganador, as Escrituras fazem questão de deixar isso antes do seu arrependimento e conversão. O nosso pai Abraão também mentiu, enganou, pisou na bola, mentiu muito, 2 vezes. E Karl Marx até faz uma crítica sobre a vida de Abraão, que fala que cada mentira que Abraão mentia, ele se tornava mais rico, porque ele falava que Sara era sua irmã, e descia para a terra desses reis, Abimeleque, e também do rei Faraó, e mentia, falando que era irmã. E quando Deus vinha com a sua justiça, Deus livrava Abraão do perigo de entregar a tua mulher para outro. Mas veja bem, por ele falar que ela era irmã, os reis ficavam alegres, felizes, por ele ter uma irmã linda e bonita, e dava ele presentes, gado, boi e joias. Só que ele esqueceu, o Karl Marx, de que a promessa na vida de Abraão, ela está dentro da visão da soberania e da vontade de Deus. E as Escrituras dizem que Deus é aquele que tira do ímpio e entrega para o justo. E as Escrituras dizem que Deus pega o mal e transforma ele em bem. Então ele errou várias vezes, mas de fato Deus prosperou a vida de Abraão. Tá? Agora veja bem, mas quando você olha para José, é diferente de como ele escreve de Noé, por exemplo. Ele relata o problema da embriaguez de Noé. Agora José é totalmente blindado. Você percebe que naquela parte que trata a respeito do assédio da mulher de Potifar, diz que ele correu daquela mulher, que o assediava. E se você pegar dentro de um ponto de vista contemporâneo, não é muito diferente da minha vida, talvez do pastor. Eu também fugi de muitas mulheres casadas no ministério que estavam dando de cima. Então você basear a fidelidade de Deus na vida de José a partir de apenas de uma porção de um texto, é você minimizar a grandeza da revelação que esse texto pode trazer ao seu coração. Ele não fugiu só de um, ele fugiu de muitas, eu tenho certeza, na vida dele. Não foi apenas da mulher de Potifar, porque aquilo estava arraigado ao caráter de José, a essa figura que nós estamos estudando, de homem de Deus, temente e obediente a Deus. Então, imagina quando ele estava lá no trono,
né? Quem conhece a história do Egito, quando ele estava governando, de quantas mulheres ali ele não teve que fugir? Ele estava no trono, como um rei, numa posição de autoridade. E as mulheres egípcias, quem estuda a história antiga, elas eram as mulheres que mais se embelezavam, cuidavam, maquiavam as roupas. É só dar uma espiadinha na novela do Macedo. Distorceu todas as escrituras, mas ele foca muito no contexto, a escritora, de mostrar o Egito, né? O povo de Deus no Egito. E isso é interessante para você entender e ver o aspecto cultural daquele tempo, de como a coisa acontecia. Então, você pensar que a vida de Deus, que fluiu através de José, e fez com que ele se tornou o que se tornou, o Zefanate Paneia, o Salvador do mundo. Basicamente, o que nós lemos nas Escrituras é você minimizar como Deus trabalhou e honrou a vida deste homem. Como a história nossa de vida com Deus não é a história de um dia. Você não constrói uma caminhada com Deus em uma semana e um dia. Isso leva anos. Isso leva tempo. De jornada, de caminhada. Você anda de fé em fé. Você marcha e você cresce em Deus. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que vai ser ministrado, porque você vai ter uma oportunidade de imergir nesse texto, de imergir na vida desse personagem e de perceber o que nós podemos extrair de cristocentrismo nesse texto. Nós estudamos as Escrituras, somente o Velho Testamento, a partir da lupa chamada Cristo. A chave hermenêutica é Cristo. Em todos os personagens, nós buscamos sempre um apontamento messiânico. O foco de qualquer teólogo sincero, pastor estudioso nas Escrituras, em cada personagem das Escrituras, ele vai procurar aspectos na vida desses homens, do seu caráter, que apontam para Cristo. Ok? Você não vai estudar as Escrituras para exaltar José, exaltar Abraão, os homens de Deus, mas você vai extrair o que há de messianismo nisso. O que em cada homem que você estuda aponta para o Cristo. Porque o início das Escrituras começa com Cristo, o fim das Escrituras termina com Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o alfa ou o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Então, cada vez que você se deparar com as Escrituras, o seu alvo, o seu objetivo é achar Cristo. É Cristo ser revelado ao teu coração. Aí, cada vez que você se debruça, que você se dedica, as Escrituras estão te lendo. Na verdade, você não lê as Escrituras, elas estão lendo a tua vida. Então, estudar esse personagem. O nosso alvo é Cristo. Porque, dentre todos os personagens, características muito semelhantes à vida de Cristo, você encontra essa correspondência na vida de José. Jesus foi traído pelos seus irmãos. Jesus foi lançado na prisão também. Jesus foi perseguido. Jesus foi alvo de seus irmãos da crítica dos judeus, dos perseguidores. Pegaram a túnica de Jesus e lançaram o sócio. Então, há muitos apontamentos nessa figura que mostram muito do messianismo, da revelação do messianismo. Jesus foi entregue por um dos seus irmãos. Ou, por seus irmãos, não podemos culpar apenas o Judas. Ok? Houve participação de todo mundo ali. Porque ninguém defendeu Jesus quando ele estava sendo preso. Pedro tentou e fugiu. Mas Pedro mentiu. Ele negligenciou. Ele teve a oportunidade de falar, não, ele é o meu irmão. Ele é o meu mestre. Então, todos participaram da entrega de Jesus à morte de uma certa maneira. A gente tem a mania, sempre fala, de culpar Judas, um dos evangelhos. Lógico, ele é o maior dos culpados de entregar. Mas você falar disso aí, que apenas o Judas, é como você falar que toda a responsabilidade humana, todos nós não levamos Cristo à cruz. Eu, você, todos nós levamos Cristo à cruz. Tem um pouco de Judas em cada um de nós. E quem levou Jesus à cruz foi o Adão caído, foi o homem caído. Então Judas, ele foi um instrumento usado por Satanás para cumprir esse propósito. Mas Cristo foi para a cruz porque eu pequei e você pecou. Então Deus, na sua soberania,
permitiu, e pela própria malignidade do coração de Judas, Cristo foi conduzido à cruz. Então nós sempre queremos um bode expiatório, um alvo, alguém para falar, olha, o Judas, eu sou melhor do que o Judas. Mas nós nos esquecemos que todos nós viemos de Adão. Todos nós viemos de Adão. O nosso DNA é o mesmo DNA que veio de Adão, é o mesmo DNA que Judas tinha. Todos pecaram, todos se rebelaram, todos andaram altivos sem reconhecer a glória de Deus. Agora, Deus, dentro do seu plano, como nós cansamos de ensinar aqui, por razões que só Ele sabe, Ele elegeu um povo. Ele elegeu Israel em Abraão e elegeu todos aqueles que, segundo a fé, militam como Abraão militou. Todos nós somos crentes segundo a fé, assim como foi o nosso pai Abraão. Então, assim, as Escrituras, elas são muito profundas nesse sentido. Então, quando você começa a estudar textos das Escrituras, o Espírito Santo ele começa a trazer muita ministração no teu coração, que outrora você não tinha oportunidade de estar vendo no texto. Então, vamos ler esse texto aqui, e preste bastante atenção no que Deus vai estar ministrando ao teu coração. Diz assim: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Atenção especial nessas duas interrogações que o texto está expondo aqui. Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, ou tu deveras terás domínio sobre nós? Eu quero que você preste bastante atenção. Vamos explorar bastante esse assunto nessa noite. E eu creio que o Espírito Santo vai estar extraindo as palavras corretas para a nossa edificação nessa noite. Nós falamos, primeiramente na ministração passada, sobre a questão dos feixes, essa visão que ele teve sobre os feixes. O outro sonho vai falar das estrelas, da lua e do sol. E nós vamos continuar falando sobre a questão dos feixes, aqui para introduzirmos essa mensagem sobre a vida de José, os sonhos da vida de José. Então você percebe que o alvo aí do texto é trazer a revelação da grandeza de Deus como Deus da providência, salvar toda a família da aliança e o mundo da humanidade. Esse sonho ele apontava para uma realidade futura, mas também ele trazia uma revelação para o aspecto presente, como nós falamos da vida de José. Então, só em estudar os feixes aqui, nós vamos ter muito enriquecimento nessa noite. Veja que o texto que nós lemos, o versículo, aliás, ele fala que o feixe de José também se levantava. E o que isso nos pode trazer de ensinamento? Pode trazer aqui, dentro de uma análise honesta do texto, sincera do texto, sem forçar o texto, sem alegoria, nos traz a ideia de que havia uma igualdade e um grau de importância semelhante no sonho a respeito da vida de todos os irmãos. Ele diz que o feixe dele também se levantava e ficava em pé de igualdade. E depois, os outros feixes se inclinavam diante do feixe dele. Então veja, o feixe dele também se levantavam. E todos os feixes se colocavam em posição de igualdade. Entenda uma coisa, o sonho era de Deus. O sonho pertencia a Deus. O sonho estava revelando a vontade de Deus, o desejo de Deus para a família de Israel e para a humanidade. Então, se o sonho é de Deus, se aquela revelação era de Deus, as Escrituras dizem que Deus não faz acepção, ok? Não faz acepção. Vamos focar no povo de Deus. Deus não podia pegar Judá, aquele da qual a sua descendência traria o Cristo, e colocar José e colocar num pedestal, como se o feixe de José aparecesse e fosse o grande feixe.
e todos os outros feixes pequenos. Né? Como se o feixe de José estivesse de pé e todos os outros feixes estivessem caídos e não se levantassem. Mas o texto dá a entender que todos os feixes estavam no chão e que todos os feixes se levantaram e que também o feixe de José se levantou. Isso traz a ideia de que todos ali estavam numa condição de igualdade, porque o feixe apontava para as 12 tribos. Eram 12 feixes, ou sei lá quantos feixes estavam ali naquele momento, mas se colocavam em igualdade, todos se levantavam. Só que havia uma diferença. Os outros feixes, eles se inclinavam para o feixe que representava José. Lógico que os feixes representavam pessoas. É uma linguagem simbólica, mas estava apontando para a família da aliança, para todos eles. Então isso nos traz a perspectiva de que Deus, dentro do teu povo, Ele coloca todos no pé de igualdade. Mas, em determinado momento, por vontade exclusiva dEle, Ele agracia alguns, conforme o teu querer, com dons, talentos, sonhos, visões, planos, propósitos, ministério, unção, negócios, autoridade, por razões que só Ele sabe. Mas, dentro da família de Deus, da igreja, para Deus, todos são iguais. Do ponto de vista analítico do texto aqui, dessa família, que representa um modelo, um padrão para nós como igreja, todos são iguais. O apóstolo São Paulo, ele persistia e insistia em dizer, para quando nós nos achássemos superiores a alguém, nós considerássemos os outros superiores a nós. Ok? Já para trabalhar a questão da grandeza, do orgulho de nós acharmos que somos mais. Nós não somos melhores porque somos pastores, nós não somos melhores porque somos ministros, ninguém é melhor porque é empresário, tem um grau de intelectualidade onde investiu mais para estudar e trabalhou o teu intelecto, que tem uma faculdade, que tem dinheiro, que tem prosperidade, que tem riqueza. Entenda isso, irmão, irmã. Não existe isso. O pastor Joel não é melhor do que ninguém, o pastor Mike também não é melhor do que ninguém. O maestro, que é o rei da mineração, não é melhor do que ninguém. Todos estão em condição de igualdade diante dos olhos do Senhor. E as promessas são para todos. Só que Deus, pela sua graça, Ele escolhe alguns e dota com talento, dom na palavra, igual o pastor Bará, ensina com autoridade, com graça de Deus. Escolhe o Lucas para o louvor, escolhe o maestro para os negócios, e de repente você olha e ver as habilidades, os dons, os talentos nas outras pessoas. O grande problema, sabe qual que é? É que as pessoas sempre estão querendo ser o outro. Elas sempre estão almejando o que o outro tem. Estão sempre olhando o que o outro está fazendo e se esquecem de si mesmas, daquilo que Deus tem para as suas vidas. Quem era a figura mais importante na família de Israel? Judá. Indiscutivelmente, as escrituras você estuda, você vai ver que é Judá. Porque de Judá descendeu o Cristo. De Judá veio o Cristo. Não foi de José. Só que Deus escolheu José para revelar um desejo que estava no coração dele para a humanidade. Então, dentro da igreja, Deus capacita, Deus unge alguns, Deus prepara outros de outras maneiras que não prepara os outros. Deus usa uns da forma que não usa os outros. Deus dá até bens e galardoa alguns de forma que não galardoa os outros. José, em relação aos teus irmãos, coitados. José foi o Bill Gates. José foi o presidente dos Estados Unidos no tempo de hoje. Enquanto seus irmãos, em perspectiva financeira, José foi usado como um instrumento para que eles ganhassem a terra de Gósen, onde podia criar ovelhas, porque para os egípcios era abominação criação de ovelhas, e colocaram numa terra lá separada para os hebreus, e José precisou dar a palavra de liberação daquela terra para o povo judeu, para o Israel e as suas famílias. Então veja bem, Deus tem a tua maneira de pensar, que cada vez que eu começo a pensar, eu vou ficando mais maluco, porque eu não consigo entender. A cabeça de Deus, não tente entender a cabeça de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Deus não pensa como pensa o homem. As Escrituras dizem que o homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração.
O Senhor lê a tua vida. Então não tente pensar como Deus pensa e entender muitas vezes o que Deus está fazendo e está trabalhando na tua vida. Se José parasse para pensar nisso aqui, ele tinha desistido de tudo. Tá? Então veja bem, para nós, entendendo dentro do texto, essa família, como um instrumento, um padrão de Deus para revelar o Messias, nós como igreja, esse texto é para nós hoje. Na igreja, todos nós estamos em pé de igualdade. Os feixes dos irmãos rodeando o feixe de José, também nos revela a centralidade da parte do plano de Deus em Israel, tendo José como instrumento. Se ele estava como um feixe onde os outros o rodeavam, ele estava no centro. Dentro dessa visão, José era o centro das atenções, querendo ou não querendo. O foco estava em José. Os irmãos o rodeavam. Isso é um apontamento messiânico. A inclinação sempre simboliza adoração, reverência. E só o Senhor é digno de reverência, honra e glória. Isso aqui se aplica à vida de José, mas aponta aquele da qual seria traído, né? Seria vendido por seus irmãos. Não vamos colocar só o Judas aqui na história, tá? Porque o pecado está em todos nós. Todos pecamos, todos erramos. Judas foi um instrumento final para executar isso. Isso mostra o povo de Israel, o povo judeu, a nação de Israel, os seus irmãos segundo o sangue, em torno de Cristo, para ouvir os ensinamentos de Cristo, para receber a revelação de Cristo. Isso também mostra para a realidade da vida de José, que seus irmãos um dia estariam diante dele para ouvi-lo. E nessa parte do sonho aqui, os irmãos não ouviram José. Eles ouviram José quando José se tornou governador. Quando ele estava na mesa com a família, esse sonho começou a se cumprir. Ele era o centro das atenções. Ele era um homem revestido de poder e autoridade, o braço direito de Faraó. E, a partir do momento da reconciliação com seus irmãos, todos pararam para ouvi-lo. Ouvir o que ele tinha a dizer. Ele se revelar como o irmão deles. O irmão que eles tinham traído. O irmão que eles tinham entregado para ser vendido. Em determinado momento das nossas vidas também foi assim. Você traiu o teu irmão. Eu traí o meu irmão. Eu pequei contra Jesus toda a minha vida. Eu errei contra Jesus. Eu vendi Jesus muitas vezes muito mais barato do que Judas vendeu. Você vendeu Jesus muitas vezes mais barato do que Judas vendeu. Judas vendeu por 30 moedas de prata. Quantas vezes na minha vida e na tua vida nós negamos Jesus por muito menos? Quantas vezes nós fomos mais Judas do que o próprio Judas? Mas um dia nós nos encontramos com ele. Ele se revelou à minha vida e à tua vida. Ele disse: eu sou aquele irmão, o irmão mais velho. Eu sou aquele que vocês traíram por toda a vida, por toda a história da vida de vocês, e eu estou aqui para perdoá-los. Estou aqui para perdoá-los, para abençoá-los, para abrir as portas do reino, para que vocês usufruam da prosperidade e da riqueza do meu reino. De tudo aquilo que eu conquistei, de tudo aquilo que eu alcancei, de tudo aquilo que eu recebi, de tudo aquilo que eu sonhei. Esse texto fala mais profundamente para as nossas vidas. Nós nos esquecemos disso. Nós temos a tendência de nos esquecer onde nós estávamos, como nós andávamos, como nós nos conduzíamos e como nós nos chegamos a Cristo. E Ele se revelou, Ele se mostrou, Ele nos chamou para ceiar, comer na mesa, assim como Ele chamou a família de Israel para comer na mesa e ceiar com Ele. Foi isso que o Senhor fez conosco. Então esse fecho aqui mostra a centralidade messiânica de Cristo
Todos nós nos reunimos em torno dele. A nossa vida gira em torno desse feixe. Há um feixe no centro, irmão. E você se inclina para ouvir. Há alguém no centro. Há um governo, há um cetro, há um rei, há um senhor, há um trono, há uma glória, há um poder, há uma unção, há um fogo, há uma vida que você se inclina para ouvir. É Jesus. É o nosso irmão amado, o nosso irmão mais velho. É Ele que é o feixe nessa noite. E nós nos reunimos para ouvi-lo, para escutar o que ele tem para dizer, a sua doce voz, liberando perdão. Vocês pecaram, vocês me traíram, vocês me venderam, vocês não pararam para me ouvir. Quantas vezes o Senhor veio trazer o evangelho para a tua vida e você recusou? Que isso? Ir para a igreja? Dizimar, ofertar? Ir para a igreja para pastor estar controlando a minha vida? Ir para a igreja para pastor estar governando a minha vida? Eu vou falar disso lá na frente. Aí a batata vai assar muito rápido aqui hoje, essa noite. Vocês estão meio quietinhos assim. Andressa de bracinho cruzado. Deve estar pegando uma palavra aqui e outra ali, né? Prepara aí. Prepara aí, tá? Então veja bem. Ele foi colocado como um instrumento, minha jovem, no centro. Como um instrumento para revelar a vontade de Deus para aquela família. Assim como Cristo foi colocado na terra para revelar a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Os feixes dos irmãos, rodeando o feixe de José, nos revela a centralidade também da parte do plano de Deus da Israel como instrumento, e nos revelam a questão da inclinação, nos mostra essa figura mecânica, sendo reconhecida pelo desempenho no papel do plano de Deus. O que leva alguém ao reconhecimento, normalmente, é quando desempenha um papel. Quando um rei ia para uma batalha com seu exército e conseguia a vitória, ele era reconhecido e aplaudido por aquilo que ele exerceu, por aquilo que ele fez, por um papel que ele desempenhou. E José, ele foi reverenciado, ele foi reconhecido pelo papel que ele exerceu como administrador, como governador, e ele chegou ao trono e ele foi reconhecido pelo que ele fez. Nós glorificamos e honramos a Cristo. Reconhecemos a importância dele nas nossas vidas por causa de tudo aquilo que ele fez e que ele revelou às nossas vidas. Ele veio, se entregou e morreu por nós. Entregou a sua vida para nos salvar. Ele se revelou a nós dessa maneira. E por isso, nós o colocamos como Senhor das nossas vidas, o centralizamos nas nossas vidas, centralizamos ele na igreja e no culto, reverenciamos por causa do papel que ele desenvolveu como Messias, Salvador, como enviado de Deus, que foi enviado à tua vida, à minha vida, à tua casa e à minha casa, para conhecer a vontade de Deus. Mas a aplicação messiânica aqui, desse primeiro sonho de José, isso mostra quando fala que o feixe dele se levantava, e isso traz mais uma concepção messiânica de que Deus levantaria dentre o povo de Israel o Salvador, que todos iam se inclinar para ouvi-lo, para escutá-lo, e que ele seria levantado dentre o seu povo, dentre os seus irmãos, para revelar a vontade de Deus. Todos seriam atraídos a ele pelo esplendor de glória e por ser o escolhido, e se voltariam para adorá-lo, para reverenciá-lo e se encontrar com a vontade de Deus. Então veja bem, todos nós fomos atraídos pelo esplendor da glória de Cristo. Esse Cristo que morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, o Cristo todo-poderoso, glorioso. Nós fomos atraídos a Ele por causa da sua glória, por causa da sua grandeza, por causa da sua majestade. Isso nos levou a Ele. Quando você olhou e você viu que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o glorioso, que Ele está acima de todos os outros homens da terra,
Assim como, quando você estuda a vida de José, só havia Faraó e havia José. Nós sabemos que a Trindade ela é colocada em pé de igualdade. Mas quando você olha para Cristo, você só vê o Pai e você vê Cristo. E você foi atraído por isso. Porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há alguém como Ele. Não há alguém sublime como Ele. Não há alguém grande como Ele, glorioso como Ele. Outra coisa que nos revela essa visão dos feixes. Haverá provisão no olho de José. No futuro ele será reverenciado como rei. Haverá provisão. Porque era o feixe de José que os outros se inclinavam para ouvir. Era José que estava a provisão, tanto material, como as palavras de graça para o futuro da família. José era tão profundo na questão messiânica, quando você estuda as Escrituras, que ele disse o seguinte para a sua família: olha, eu vou morrer, mas eu não quero que os meus ossos sejam enterrados na terra do Egito. Porque ele já esperava a ressurreição. Ele já sabia das promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. E ele sabia que o nosso Deus é o Deus de vivos, não um Deus de mortos. E que haveria uma ressurreição em Cristo e que ele ressuscitaria. Alguns teólogos chegam a dizer que naquela primeira ressurreição que ocorreu, provavelmente ele estava naquela ressurreição. Ali ele ressuscitou, dentre os mortos, onde as Escrituras dizem que muitos santos apareceram e muitos moradores na cidade. E que eles viram muitos santos e provavelmente ele estava naquela primeira ressurreição. Porque ele estava certo de que Deus visitaria o teu povo, tiraria o teu povo da terra do Egito. E todos nós que estamos em Cristo, não vai ficar nenhum dos nossos ossos nessa terra. Porque nós seremos ressuscitados e transformados e estaremos na glória com o nosso Senhor e Salvador. Então aqui mostra que haverá provisão. A provisão para a minha vida e para a tua vida está no Cristo. Tudo que você precisa está nele. Quando eles precisavam de provisão, a Bíblia diz que havia fome na terra, e eles iam procurar José para comprar comida. Aí que ele começou a se revelar, porque a provisão estava na vida dele, como um instrumento de Deus para trazer provisão para a humanidade. E toda a provisão para a tua vida, material, espiritual, financeira, está nele. Ele é a provisão. Então nós devemos buscar nele. Israel, Jacó, foi até o José. Os irmãos foram até José. Todos eles foram até José, porque a provisão estava nele. Veja bem, vamos ler o versículo 38 do 37. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. O primeiro sonho de José também é um aviso prévio da manifestação do aspecto da autoridade do reino de Deus. O primeiro sonho de José é um aviso prévio da manifestação do aspecto de autoridade do reino de Deus. E quando os irmãos eles antecipam uma pergunta, perguntando se José vai reinar sobre eles, eles fazem uma indagação que aponta e mostra uma faceta da insubordinação humana diante da autoridade do reinado de Cristo. É por isso que muitos têm dificuldade de se submeter à autoridade. É por isso que muitos têm dificuldade de submeter a governo. Quando se fala de autoridade, isso funciona em cadeia. Quando as pessoas na igreja elas não se submetem à autoridade pastoral, elas estão se rebelando contra Cristo. Elas se rebelam contra o governo da igreja, o presbitério, elas estão se rebelando contra Cristo. Por quê? Porque as Escrituras dizem que Cristo é a cabeça e que nós somos o corpo. E essas duas partes elas trabalham juntos. Não tem como eu me submeter a Jesus e não me submeter à autoridade da igreja.
não me submeter à autoridade dos irmãos, não aceitar o tutoreio dos irmãos, a direção que Deus dá como instrumento, muitas vezes, os irmãos. Então tem muita gente que não entende isso e se comportam como os irmãos de José. Tu de fatos reinarás sobre nós? O que eles estavam pensando? O que eles estavam imaginando? O que as Escrituras mostram é essa faceta da insubordinação, da rebelião do coração humano, quando alguém é levantado com autoridade, quando alguém é ungido com a unção de governo, logo se manifesta a nossa rebelião, a depravação total do nosso coração de não aceitar a vontade de Deus sobre nós. De não aceitar a vontade de Deus sobre nós. E isso ocorre nesse texto quando eles perguntam essa primeira pergunta: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Vamos entender isso? A primeira pergunta aqui apresenta o conceito de governo revestido de poder. Estava falando de rei. Porque essa família, chamada família de Israel, eles tinham todo o entendimento passado por Abraão, Isaac e por Israel, de que eles seriam uma grande nação e que haveria um Messias justo governando sobre eles. Eles sabiam do que estavam falando. Você é aquele que o meu avô falava? Você é aquele que Isaac falava? O nosso bisavô falava? Que iria reinar sobre nós? Ser o Senhor de toda a nossa terra, governar sobre nós? Você é Ele? Você de fato é aquele que nos contaram, aquele que nos disseram que ia reinar, que ia ser o Mashiach, que ia ser o Rei, cheio de resplendor, de glória, de grandeza, de justiça? És tu! És tu! Eles sabiam o que eles estavam perguntando. Eles é de uma família a qual viria o Messias, que Deus prometeu a Israel. Desde os tempos de Noé já havia uma promessa, que haveria um Messias para reinar com justiça e retidão sobre a nação de Israel, sobre as tribos de Israel, sobre os descendentes de Israel. Então isso aqui está falando sobre governo, sobre revestimento de poder, sobre revestimento de glória, sobre autoridade. E eles começaram a perguntar, indagar. Assim como Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Assim como os sacerdotes perguntavam: você é o Messias, o enviado? O mesmo apontamento que esse texto está nos ensinando. Tudo que os sacerdotes perguntavam os irmãos de Israel, de Jesus: você é o Messias? Você é o enviado? Aí eles perguntavam: você é aquele que vai reinar? Você é aquele que é enviado? É o escolhido? Olha o quanto esse texto fala de Jesus. Olha quanto esse texto oculta de Jesus. E basta nós doarmos nosso coração para aprender, para conhecer. A descendência de Israel conhecia a vontade de Deus e a promessa de Deus feita a Abraão, da qual procederia o Messias. A pergunta deles sobre reinado não é irônica, não. Sobre os direitos de primogênito. É baseada simplesmente numa convicção messiânica. Nessa primeira pergunta, eles não estavam falando do direito patriarcal que dava um primogênito. Quando você era um primogênito, numa família patriarcal, o pai abençoava a tua vida, assim como fez com Isaac, e você passava a ser o administrador de todas as posses, de todos os bens, o gestor de todos esses recursos, de toda a riqueza, eram entregues ao primogênito. Mas aqui, eles não estão falando a respeito disso, de um governo, de uma tribo, de uma clã familiar, mas eles estão falando de um governo messiânico, de um rei. Eles usam a palavra reinar, que aponta para rei. Essa palavra só encaixa no contexto de monarquia. Você não reina sobre uma pequena clã naquela época.
Não era assim, não funcionava assim. Você recebia o direito de primogenitura, você recebia a prosperidade, mas você era mais um. Você não se tornava rei de uma noite para um dia. Eles entendiam a questão da própria descendência, da linhagem, das promessas que Deus fez a Abraão. A pergunta deles, então, não é uma ironia. Quando eles perguntam se José vai reinar sobre nós. Assim como muitas vezes Pilatos e muitos interrogaram Jesus perguntando se ele era aquele que havia de vir, se ele era o Messias. Os sacerdotes perguntaram. Inclusive, João, quando estava preso, enviou uma pergunta através dos seus discípulos, perguntando se ele era aquele que eles estavam esperando ou se havia de vir outro. Porque essa é a pergunta dos irmãos. Você é aquele que vai reinar? És tu que reinarás sobre nós? És tu o Messias? Tu és o ungido, eleito, separado de Deus, o escolhido para governar sobre nós? Ela é uma afirmação também, podemos dizer, da realidade que defende o plano de Deus. O governo ativo de Deus, Deus exercendo a sua vontade sobre o povo, Deus dirigindo e controlando soberanamente a criação. Isso é o significado de reinar. Dirigir, controlar, soberanamente exercer a sua vontade. Também é uma afirmação que estabelece um cetro. Seu reinado não pode ser mudado. Esse reino não será abalado, pois não tem a sua origem no homem, mas numa providência, numa preferência divina. Quando Deus deu sonhos para Iosafá, José, isso mostra uma preferência dentre os irmãos. Haviam 12 e um foi eleito para receber os sonhos. Para quem não gosta de eleição, está aí mais um caso típico de eleição, para Deus revelar a sua vontade. Então, José foi eleito, ele foi escolhido, ok? Para revelar o plano e propósito de Deus para aquela família. Então, esse sonho também nos mostra isso, que esse reino, ele não poderia ser abalado. Por quê? Foi um reino, um reinado escolhido por Deus, era Deus que estava dando a origem a esse reino. A partir do momento que Deus dá um sonho, dá uma visão, e aponta para José, que ele é o eleito naquela família, isso é obra de Deus. E essa obra ela não é abalada, porque é o Senhor que está fazendo essa obra. E ninguém pode contramão do Todo-Poderoso. Ele irá imperar sobre nós soberanamente. Ele poderá nos exigir tributação, pois ele é o escolhido. Antigamente todos os reis diziam que a origem do poder deles era divino. Que eles eram reis, se tornaram reis, porque o poder era divino. Esse poder não vinha dos homens, esse poder vinha de Deus. É assim que se constituía a monarquia. Então, a partir do momento que eles indagam sobre o reinado dele, eles também começam a pensar, se ele vai reinar sobre nós, consequentemente um rei tem direito de exigir tributos. Um rei tem autoridade para exigir tributos, para receber tributos. Então, possivelmente, passou essa preocupação na cabeça deles. O primeiro sonho de José também nos mostra que Deus escolhe as pessoas dando o poder temporal. Mas ele é quem reina através dos seus escolhidos. O poder temporal. Deus escolhe você por uma tarefa específica. E é um poder temporal. O ministério, ele não é por toda a eternidade. No céu eu não sou mais pastor. Isso é temporal. No céu você não é ministra de louvor. No céu não tem empresário. No céu não tem rei. No céu não tem mais sacerdote. No céu tem irmãs e irmãos. Então Deus escolheu José, dando-lhe um poder temporal para ser exercido aqui na terra, para governar aqui na terra, mas é passageiro. O texto também nos mostra isso, que ele foi eleito, foi escolhido para exercer um governo aqui nessa terra, mas algo temporal e passageiro. Então, tudo que você tem, tudo que você exerce, tudo que você faz é temporal e passageiro. No céu não tem título. No céu não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem deputado,
não tem presidente, não tem governo. O único governo que está nos céus, o único rei que está nos céus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que está sentado no trono, só Ele é Rei, só Ele é Senhor. Ele, o nosso Senhor e Salvador. Então esse primeiro sonho, ele mostra isso, o poder temporal. Assim como Deus confia as nossas vidas nos dando talentos e dons para exercermos uma atividade, para exercermos a vontade dele aqui na terra. Mas isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar, isso tudo é apenas para ser exercido. Então essa antecipação profética dos irmãos nos revela os propósitos do aspecto também do domínio da autoridade de Deus. A próxima parte que fala, vai falar de autoridade. Veja bem, a primeira, que eu falei com vocês, fala de governo. A segunda fala de autoridade. Mostra a insegurança também dos irmãos, a indignação dos irmãos. E a próxima pergunta que eles fazem é: tu deveras terás domínio sobre nós? Aqui é totalmente diferente de perguntar: tu deveras reinarás sobre nós? Lá é uma coisa, aqui é outra. Aqui está falando de domínio. Isso, na mente deles, esse aspecto na imaginação deles, está mais apontando para a administração, de fato, dos direitos de primogenitura, segundo o costume daquele tempo. Aqui já não há um apontamento, digamos assim, mais para o messiânico, mas para um aspecto natural de que ele, como um filho escolhido por José, por Israel, ele governaria sobre eles. Exerceria um domínio sobre eles, uma autoridade sobre eles, a partir do momento que ele seria o administrador, o governador dos bens e das riquezas da família. Outra ideia que traz aqui é: ele irá imperar sobre nós com ordens. A partir do momento que você, numa família naquele tempo, você era revestido de autoridade, você era eleito, as mãos eram impostas sobre você, você como um administrador, como um gestor, você poderia exercer ordens. Eles tinham animais, eles tinham gado, eles tinham posses, eles tinham riquezas. E essa autoridade, ela poderia ser exercida, essa ordem poderia ser exercida. Assim como Jacó pediu para José: vá visitar os teus irmãos no campo. É uma ordem, é um pedido, é dado como uma ordem, e ele foi visitar os seus irmãos. Então isso, a partir do momento que ele tinha essa autoridade era delegado como um líder da família, ele ia exercer isso. E eles pensaram: então nós andaremos debaixo de regimentos de administração das posses? Se ele é o eleito para o nosso pai Israel, nós andaremos debaixo disso, de leis, de regimentos, de regras estabelecidas de como vai funcionar a administração dos negócios da família, de como vai funcionar a riqueza da família. É ele que vai ditar a ordem, é ele que vai dizer a hora de trazer as ovelhas e colocar num determinado pasto, é ele que vai dizer a hora de levar as ovelhas e colocar num determinado pastos, é ele que vai dizer a hora de comprar, é a hora que ele vai dizer de vender, é ele, como administrador, ele teria essa autoridade. Ele poderia fazer tudo isso, e isso estava na mente deles quando eles falavam: de fato terás domínio sobre nós. Sua vontade será imperativa. Passavam sobre a mente deles. E todos lhes deverão prestar serviço conforme a ordenação das tradições. Também era comum, né? A prestação de serviço, quando você estava revestido desse aspecto da autoridade. Todo o aspecto orgânico e não orgânico do mundo, normalmente isso aqui também está muito direcionado à questão do reinado, estão sob suas mãos. E ninguém poderá ser contra a sua vontade. A partir do momento que você é um eleito, ok? Que você é um escolhido, que Deus te elegeu, você tem a palavra de Deus. Você tem a direção de Deus. Deus usa você para dar direção para aquelas pessoas. E assim eles estavam pensando. Em todos os aspectos. A partir do momento que ele está revestido dessa autoridade, desse poder, ele é o escolhido que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, ele vai dar essas direções e vai dar essas ordens. O primeiro sonho de José significa sucesso na vida, êxito e progresso. Porém, os irmãos pensavam que ele podia se tornar autossuficiente e opressor. Autossuficiente e opressor. Mas o sonho apontava para o sucesso, para o progresso, para a bênção, para a riqueza sobre aquela família. Agora veja uma coisa interessante aqui, quando você analisa a vida de José.
José tinha irmãos? Tinha. Mas uma coisa que você percebe, José não tinha amigos. José tinha irmãos, mas José não tinha amigos. Quantos irmãos você tem? Quantos amigos você tem? Todos nós somos irmãos na igreja. Mas tem uma coisa que está acima de nós sermos irmãos. É sermos amigos. Isso é tão profundo, isso é tão verdadeiro, que o Senhor Jesus, depois de 3 anos caminhando com seus irmãos, os apóstolos, ele disse assim, lá no livro de João: agora vocês não precisam mais, eu não vou me chamar de Senhor, mas de amigo, porque vocês sabem tudo da minha vida. É o maior nível de um discipulado. É quando você passa todo um processo de discipulado e você chega a um nível de amigo. Se ele tivesse amigos aqui, essa história seria diferente. E isso na igreja hoje não tem muito sentido, porque nós somos irmãos. Às vezes nós pensamos, não tem sentido. Amigo é um aspecto mais profundo dentro do reino de Deus. Então, quando o Senhor disse que, a partir daquele momento, quando ele estava prestes para morrer, que ele não chamava os seus discípulos mais de servos, mas de amigos, é que ele estava dizendo, olha, chegou o mais nível de profundidade de um relacionamento no reino de Deus. Quando você se torna amigo, você sabe a vida da pessoa e a pessoa sabe a sua vida. Esse é o nível que a igreja deve caminhar. Nós não estamos aqui apenas para sermos irmãos. Estamos aqui para sermos amigos. Se o nosso mestre, o nosso Yusuf, Messias, ele deu esse exemplo para os irmãos, os apóstolos, esse é o exemplo que você deve seguir. Você é irmão de todos, mas você tem que buscar amigos. Pessoas que têm essa graça. A igreja precisa entender isso. Sair da superficialidade dos relacionamentos. A paz do Senhor, irmão. E caminhar para um nível mais profundo. E a grande tristeza quando eu leio esse texto de Gênesis e a vida de José é saber que ele tinha irmãos e ele não tinha amigos. Ele não tinha amigos, ele tinha irmãos. Irmãos, todas as pessoas das igrejas são irmãos. Inclusive as pessoas do mundo são irmãos da parte de Adão e Eva, não tem como mudar isso. Mas você ter amigos, isso é muito difícil dentro da igreja, isso demora. Relacionamentos, eles são trabalhados. Você não constrói uma amizade da noite para um dia. E Jesus deixou bem claro isso, que ele mesmo sendo Senhor, conhecendo todo o coração do homem e da mulher, ele levou 3 anos para falar. Espero que você aprenda sobre isso. O texto mostra que José era mimado. Diz que ele era o filho preferido. Jacó dava presentes para ele, Paola. Deu uma túnica diante dos seus irmãos. Então ele era o centro das atenções também na família. A partir do momento que você tem 3 filhas e você vai e presenteia Maron com um presente que chama muita atenção, você está querendo que isso chame a atenção das outras meninas. É assim que funciona uma família grande. A minha família não era diferente da família de Jacó, nós éramos 11. E eles eram 12. Então, se você faz isso, você vai atrair a atenção. Mas para uma pessoa. E muitos pais, na própria criação de filhos, erram nesse sentido. O pai, ele não pode inclinar o coração mais para um lado e menos para o outro, porque todos são filhos. Todos são seus descendentes. Pode ter algum tipo de preferência? Pode. Mas isso não pode ser externado em nenhum relacionamento familiar. Por que isso vai fazer? Vai ferir aquele irmão que se acha que inferior. Os presentes do maestro vão tudo para Maron, não vai nada para Videl. Ele dá o Galaxy para Videl e dá o Redmi para Maron.
Isso vai ser um problema. Vai ser um problema. Então José era mimado. E o que isso fez? Isso fez com que fosse criando ódio, rivalidade dentro da família. As famílias é muito fácil haver rivalidade entre os irmãos. Irmão preocupado com a posse, com a riqueza, com aquilo que o pai, que a família tem. E aqui criou uma rivalidade. Eram todos contra José. Porque Jacó o tinha como preferido. Jacó o elegeu, o escolheu. Para agraciar com presentes, com os bens, com riquezas. Então o que acontecia? José fomentava o ódio de seus irmãos, também em nome de um sonho profético. Que uma coisa é eu ter um sonho de Deus, outra coisa é eu lançar mais lenha na fogueira. Ele sabia que a coisa estava ficando tensa, e já não havia mais comunicação, não havia mais relacionamento. Estava como judeus e palestinos. Não havia relacionamento, como os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Não havia comunicação. Ele jogava mais lenha na fogueira, falando que tinha um sonho que Deus deu para ele, e que todos os irmãos se inclinariam, ele reinaria sobre os seus irmãos e governaria sobre os seus irmãos. Ele estava sentando lenha na fogueira. E isso foi uma das razões que trouxe realmente as consequências na vida de José. Se você pensar por outro lado, pela própria idade dele, ele estava sujeito a agir como um jovem. O jovem, quando acontece uma coisa na vida dele, poxa, ele fica maravilhado, ele quer falar para todo mundo, ele se sente realmente a pessoa mais grande, mais poderosa do mundo. Até pela própria idade, ele constantemente estava contando seus sonhos, e isso aborrecia e acirrava mais o relacionamento entre ele e os irmãos. Veja bem, os sonhos eram apenas sombras de um plano maior de Deus em Cristo. Eles apenas deviam fazer os irmãos de José lembrar que eles tinham uma aliança com Deus de Abraão. Qualquer coisa que um irmão recebe, uma irmã recebe e a gente recebe, isso só aponta para a grandeza de Deus. Isso só aponta para o bem comum da comunidade. E nós temos que orar para que Deus derrame sobre as pessoas, que Deus dote as pessoas, que Deus unja as pessoas, que Deus prepare as pessoas para que elas sejam usadas como instrumentos, porque todos nós estamos indo na mesma jornada. Todos nós estamos marchando na mesma direção. E toda contribuição que eu posso dar no reino de Deus, que você pode dar, é para nós cumprirmos o mesmo propósito. Só existe um propósito. Só existe uma vontade de Deus. Apenas uma vontade. Essa vontade de Deus, ela se manifesta para você como um particular. Mas essa vontade de Deus para a tua vida, ela se integra à vontade de Deus para todo o corpo de Deus, para cumprir um propósito, que é o reino de Deus, e nós estamos com Ele. O nosso objetivo é estarmos todos lá. É estarmos juntamente com Ele, adorando e servindo a Deus por toda a eternidade. Então, toda contribuição espiritual, toda contribuição material, tudo aquilo que Deus te dá, tudo aquilo que Deus te agracia, te unge, é para cumprirmos um único propósito, irmãos. E o que acontece na igreja? A igreja tem muitas situações desastrosas, como essa família aqui, mesmo sendo os eleitos, situações desastrosas. Pior do que essa situação aqui de vender um irmão. Acontece muito por causa da cobiça, da inveja, os textos que os irmãos ficaram com inveja por causa dele, por causa dos sonhos, por causa da preferência, e as pessoas se esquecem que o nosso objetivo, o nosso alvo é apenas um, Cristo e o seu reino. Então a igreja sofre por isso, porque os irmãos não conseguem entender isso. A caminhada ela não é individual. Se um sofre, todos sofrem, se um padece, todos padecem. Se um tem dor, todos têm dores. Se um se angustia, todos se angustiam. Então nós estamos caminhando em prol de um bem maior, porque Deus uma vez nos elegeu e nos separou em Cristo. Então veja bem, esse texto, tudo que nós lemos aqui, esse negócio, não é de nós que se trata. Entre aspas, se trata de Cristo, do plano de Cristo para nós. De aquilo que Deus tem para as nossas vidas, do que é aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E nós não podemos pensar, irmão e irmã,
que nós somos sempre o alvo. Tem gente que pensa que as piores coisas acontecem com a vida delas. Em momento algum você vê José murmurando. Em momento algum você vê José reclamando de Deus. Por que, Deus? O Senhor me permitiu a cisterna, agora a cadeia, agora a mulher de Potifar. Onde eu vou, Deus, não tem sossego, não tem paz. Sempre coisas ruins me acontecem. Em momento algum, ele se colocou como centro, como alvo dos problemas. E nós temos essa tendência de pensar que o pior só acontece conosco. Que só a nossa vida é ruim, só nós temos problemas, só nós temos dificuldade, só nós temos as maiores angústias e dores desse planeta. E nos esquecemos da vida do outro, do que o outro vive, do que o outro passa, porque nós estamos olhando muito sempre para a nossa vida, sempre para nós mesmos. E José, em momento algum da sua vida, nas Escrituras, nós percebemos ele murmurando e queixando-se de Deus e se achando como a pessoa mais infeliz do mundo, que os desastres acontecem apenas com a vida dele. Então, meu irmão, minha irmã, não é só a tua vida que tem problema. Se você procurar conversar com essa pessoa do lado, tiver um tempo com ela, você vê que ela tem grandes problemas e dificuldades. Que ela tem crises. Que ela tem momentos que ela olha para Deus e fala, tem misericórdia, tem compaixão da minha vida. Então, não se acha a pessoa mais infeliz do mundo, mais triste do mundo. Porque, com certeza, há pessoas com problemas 1000 vezes maiores do que os teus. Tem gente com angústias mais profundas do que a que você está vivendo. Com dores intermináveis. Angústias desesperadoras de rasgar a alma. Só que nós aprendemos a olhar para nós. E esse texto mostra isso. Mediante as dores, nós não nos colocamos como centro dos problemas, como se Deus jogasse todos os problemas do mundo sobre nós e descarregasse sobre todos nós. Isso é uma questão de sermos sábios, de termos sabedoria e olharmos para o alvo que é Cristo. Nós não podemos também aqui, segundo esse texto, mostra, nos precipitarmos na interpretação de um sonho. Nós temos que deixar o plano de Deus se desenrolar. O plano de Deus para a tua vida não é um dia, não é uma semana, não é um mês, é uma vida. É uma vida. Tem muita gente na igreja recebeu o amor de Cristo ontem nos seus corações pela graça. Elas querem que coisas estrondosas, maravilhosas, grandiosas aconteçam na vida delas. Tem gente que quer o ministério em 2, 3 meses, já almeja, já querem que a vida mude em todos os aspectos, já quer receber o que Deus pode dar e o que não pode dar, então um período curto de tempo. Mas o plano de Deus para a tua vida é para uma vida. José foi lançado na cova, foi vendido com 17 anos. Quantos anos ele esperou para desenrolar e cumprir o sonho? Ele já estava com 30. 13 anos de luta e provação, meu irmão. Preso. Lançado em cisterna. Sofrendo. Sem entender. Mas ele entendia que o plano de Deus era para a vida. O plano de Deus para a tua vida não é para um ano, para um dia. Paciência. Deus ainda nem quebrou o vaso para fazer de novo. Só deu uma batuquinha. Já está doendo. Calma. O barro foi feito para ser amassado. Foi para isso que você foi feito. Para ele gerar você como ele quer, como ele deseja. Uma coisa eu entendi na minha juventude. Eu comecei a ler a vida desses homens. José, Davi. E aí você consegue ter uma concepção melhor por ser um personagem como a gente. Um homem de carne e osso, como diz. E eu comecei a pensar. Poxa, José pecou, não fez nada, assim, digamos, todos são pecadores. Terrível, assim. E demorou 13 anos. Deus fez um sonho e demorou 13 anos, tá? Tudo que você já sabe que passou na cadeia, na masmorra. Imagina a cadeia daquele tempo, tá? Vê uns filmes por aí que você vai ficar mais esperta.
Davi. Deus ungiu Davi rei, jovem também, 15 anos. Comecei a raciocinar. Então quer dizer que esse negócio na minha vida não vai ser rápido, é? Tudo bem, tem gente que fala que Paulo, né, o apóstolo, recebeu o Senhor no caminho de Damasco e tal, e rapidinho se tornou, mas ele já era um homem totalmente instruído no judaísmo, ele era um doutor segundo a lei já. Ele já caminhava com Deus, mas sem entendimento. E a partir do momento que Cristo veio, a lei só abriu diante de seus olhos, e ele teve uma compreensão profunda da obra de Cristo de uma forma que ninguém talvez consiga ter. Você vê pelas cartas, pelo que ele deixou escrito. Então o que acontece? Os crentes estão muito cheios de mimimi. Caminha 30 anos para depois você cobrar alguma coisa de Deus, é? Caminha 30 anos, 40. Aí tu fala, e aí Deus? Há 5 anos, 2 anos, adolescente ainda, nem saiu do bico. Verdade? Está cobrando o quê? Já caminhou com Deus? Já andou um tempo com Deus? Anda 30 anos. Anda 15. Já foi preso? Não, né? Muitos apóstolos foram. José foi preso. Alguém já te perseguiu com uma lança e jogou, igual jogou em Davi? Então o grande problema é o mediatismo. Caminha 30 anos com Deus, Daig. Eu vou parar para te ouvir a hora que você reclamar. 30 anos. Eu vou estar esperando. Espero que eu não tenha morrido e ressuscitado, Jesus não tenha voltado, já tenha voltado e tudo já aconteceu. Caminha 30 anos. A hora que você tiver com 50 anos, aí você vai poder falar alguma coisa. Você também, irmã Cláudia. 1 ano não vale. 2, 3 não vale de nada. Entendeu? É o leitinho espiritual, maestro. Então, o que está acontecendo hoje? Todo mundo cheio de mimimi dentro da igreja. Sem entender nada de vida de homem de Deus, sem entender nada de caminhada com Cristo, murmurando o tempo inteiro. Verdadeiros bebês espiritual, na fralda espiritual. Então, o que eu percebi como jovem? Eu comecei a estudar, maestro. E daí, por mais que eu queria que as coisas acontecessem na minha vida, eu comecei a olhar para a vida desses homens. Uma coisa que eu sempre falava com Deus, eu falava assim, Deus, mas esses caras viviam mais. Eu também não era bobo. Esses caras viviam mais tempo, a gente vive 60, 50, eles viviam 100, 90, só não pode me tratar igual está tratando eles, né? E é para oração. A única desvantagem que tem é essa, mas confie, espere em Deus. Descanse em Deus. Aguarde em Deus. Entenda o que aconteceu na vida desses jovens. Deus não dará sonho para prejudicar os outros, alguém, mas para nos preparar como família de Deus para um futuro glorioso. André, tudo que Deus der para você é para preparar a igreja, é para ajudar a preparar a igreja. Tudo que Deus colocar na tua mão, maestro, é para ajudar a preparar a igreja. Tudo que Deus confiou na tua vida é para ajudar a preparar a igreja. O sonho é uma semente do reino nas Escrituras. Mas o sonhador é uma pessoa com sentimentos humanos. O sonho é uma semente do reino de Deus. Mas o sonhador é uma pessoa com sentimentos humanos. Nós precisamos entender isso. As pessoas não entendem isso. Elas não conseguem ter essa concepção de que, por mais uma pessoa é chamada por Deus, ela tem um sonho, ela é uma pessoa com sentimentos humanos e dentro de uma fragilidade humana. Eu sempre converso com o pastor, a gente sofre demais como pastores. Vocês não têm noção, vocês não têm 1% da ideia que a gente sofre com a igreja. Não tem ideia 1%. Deus nos confiou sonhos, conduziu um povo, conduziu um rebanho, trazer a vontade dele, a palavra dele. Mas só um pastor entende o coração de um pastor. Eu já percebi isso. Não adianta, Mike. Não adianta. Só a hora que tu estiver num presbitério, num diaconato, que você vê o quanto de trabalho que o povo dá, você
tenta, você ora, você vai no monte, você dá direção, você dá orientação, você vai entender. O dia que você se tornar um pastor, você vai entender. Né? A gente investe, a gente dedica a vida da gente. Pega chuva, pega sol. Quantos discipulados, gente, que eu fiz aqui. Eu tirei a Sofia nesse frio de Curitiba, que nem eu, sendo mineiro, vindo de 38 graus, posso tomar para discipular pessoas, para visitar pessoas, correndo o risco da minha criança pegar uma doença. Você sabe como é que é o frio, né? Você sabe do que eu estou falando. Saindo de bate-chuva, de vento, de tudo para discipular irmãos. Você nunca vai saber o que é isso. Até que você faça isso daí. Você nunca vai saber. E depois você vê a pessoa virar as costas. Aí você vira o vilão. Aí você vira o plebeu. Você vira o choque. Satanás. O homem de preto. O dia que você, André, for ungido pastor, eu oro ao Espírito Santo, dá unção de pastor esse homem. Você vai ver o que é bom. Você vai ver o que é dor, cara. A gente sofre mais com a igreja, às vezes, que sofre pela própria família e a vida da gente. A gente ama as vidas. Você acha que eu vou ficar 8 meses tirando a minha filha em risco de ficar doente para discipular uma alma, se eu não amo uma alma? Pelo amor de Deus, criatura! Digamos aí no ditado mineiro, eu tenho vida ganha. Não é, maestro? Um rei da mineração, estou servindo dele, abri uma empresa com o rei da mineração, coisa está andando, tem a outra empresa, eu tenho vida ganha no ditado popular. Eu vou ficar perdendo tempo de discipular a gente? Eu vou porque eu amo a vida. Só que ninguém entende o coração de um pastor. Ninguém entende porque essa criatura aqui, vou chamar de criatura, que numa hora dessa, abre a porta, atende, fica de madrugada olhando, visita. Por que você está achando? Por causa de R$2.000? Por causa de R$1.000? Ele não precisa disso, não. É porque ele ama a tua vida. Só que a gente sofre porque ninguém entende. Porque ninguém consegue conceber que, por mais que você seja um sonhador, você é uma pessoa com sentimentos. Uma pessoa como qualquer outra. O pastor chora, o pastor sofre. O pastor se angustia. E o verdadeiro pastor, uma ovelha se perdendo, se desgarrando, ele vai em busca dela. O dia que você estiver nessa posição, você vai entender. Você sabia o que era um empresário antes de você se tornar um? Agora você sabe o que é. Sabe o que é, entendeu? Enquanto a pessoa não passar por isso, ela não vai entender. Ela não vai compreender. É muito tempo que eu sempre falo. A gente, muitas vezes, irmã Marisa, você sabe disso. Quantas vezes você deixou o tempo de Davi para o seu filho para dar para o filho dos outros? Quantas vezes eu larguei o meu tempo da minha família para estar atendendo drogadito, filho dos outros, filho de crente? Quanto tempo você largou a sua família para estar para a família dos outros, a sua esposa? O nosso tempo, o seu tempo, ele é mais gastado com o povo. Então, essa igreja, ela precisa ser inteligente. Ela não pode ser uma igreja estabanada, doida, como uma virgem imprudente. Cláudio, você tem que pensar também, né? Né, criaturinha? Quanto tempo nós ficamos lá? O que estou fazendo teatro? O que eu estou ganhando? O que eu recebi? Você me pagou alguma coisa? Você me deu um Bitcoin? Gente, vamos pensar, vamos levar a igreja a sério, vamos nos comprometer com a liderança, abraçar a liderança, caminhar, gente. A gente não ganha nada por isso, não. Eu não ganho nada por essas coisas. Você acha que eu faço para me aparecer? Se eu me aparecesse, eu ficava tirando foto, colocando blog, gravando videozinho, colocando no YouTube, falando, estamos aqui na casa da irmã Cláudia e tal, montando uma rede. Não é verdade? Começar a pensar. A gente está aqui conversando com o pastor agora, já pensando em você, diácono, presbítero, pastor, obreiro, para sofrer junto com a gente para ver como é que é bom. Entendeu? Aí vai ver como é que é bom. Cara, o que a gente sofreu por ti, cara, você tem que pagar churrasco para a minha vida inteira. Verdade ou não é? Vida inteira, rapaz. O André deu muito trabalho, né? Madrugadas e madrugadas.
ferrando, tomando seu chimarrão, contribuía. Cobra agora. Cobra agora, cara. Tem que ir agora dar o chimarrão a ele. Prejuízo. Prejuízo, né? Ainda bem que está aí. Você está louco? Não tem como, né, Barache? Estou finalizando, gente. Só falta um ponto aqui. Na igreja é correto repreender, às vezes, as pessoas sonhadoras. Mas nunca podemos isolar, ridicularizar, menosprezar e zombar, como os irmãos de José fizeram, pois não sabemos no que dará esses sonhos. Então, se você chegar para mim e falar assim, ó, Deus me falou no meu coração, ministrou, o meu chamado é para ir para a Rússia, plantar uma igreja na Rússia, eu simplesmente vou orar com você para que Deus cumpra isso. Se você chegar para mim e falar que Deus me mostrou, falou comigo, ministrou, me deu uma palavra profética, que eu vou ser dona de um banco para microempresários, eu vou orar com você. Eu vou orar por você. Se a senhora chegar e falar para mim assim, olha, eu estava orando e Deus me deu uma visão, eu estou com 60 anos, mas Deus me mostrou casando com de 25. Ué, Suzana Vieira pode? Eu vou orar. Não é assim que a gente faz? A gente ora. A gente recebe isso no coração. Igual quando José contava, Jacó considerava, né? Isso no coração. Certa vez ele sentou e, por causa do problema com os irmãos, tem uma chegada junto. Muitas vezes a gente tem que chegar e exortar, falar, né? Em determinadas situações, o Mike é o super sincero. Ele chega e fala, entendeu? Se a senhora chegar, ele vai falar, irmã. Será que a senhora vai aguentar os trancos? Eu já não vou falar. A vida é tua, faz o que você quiser. O Mike é desse jeito, ele chega e fala, pensa bem. Não é assim que você fala? Você já falou com ele e não gostou, né? Não gosta. Mas depois que o bicho pega lá na frente, aí lembra da gente. Lembra da gente, entendeu? Então a gente tem que realmente, às vezes, apoiar, orientar. E quando precisar repreender, a gente repreender. Então eles falaram assim no 37:20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-no numa dessas covas. E diremos, uma fera o comeu, e veremos no que dará os seus sonhos. Um sonhador, normalmente, a pessoa levantada por Deus, algo que Deus específico confiou, um dom, um talento, por natureza é um agitador. Agita. Né? Você vê aqueles jovens de ministério? Jovem de ministério na congregação, você dá um microfone, ele já está uma agitada assim do louvor, o ministro, quando carrega algo de Deus assim, entende isso, entende essa vontade de Deus, é inquieto. Eu sou uma pessoa muito inquieta, você já percebeu? Tudo que eu estou fazendo, eu sou muito focado, eu sou muito inquieto, assim. Tanto em empresa, igreja, você vê também, é que às vezes você está dividindo o tempo com uma coisa e outra, entendendo o reino de Deus, a necessidade, mas eu sou inquieto, assim. Sou agitado no sentido, assim, de sonhos, assim. Eu sempre falo, eu sempre vou estar fazendo uma coisa nova. Todo ano, alguma novidade tem. Porque sou inquieto. É o meu espírito, assim, é inquietude, é algo do Espírito Santo. Eu não consigo a monotonia. Estou servindo a Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. A coisa acontece, entendeu? Que seja boa, que seja ruim, tem que acontecer. Tudo é para o bem da gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, Will? Então, assim, normalmente que você tem um encargo, uma responsabilidade, Deus te ungiu, te preparou para algo, você não pode ficar acomodado, parado, entendeu? Esperando a coisa acontecer. Existe uma simples lei chamada ação e reação. Você quer abrir uma empresa, um negócio, vai lá e registra o negócio, entendeu? Começa a trabalhar, começa a orar, é ministério, começa a orar, vigília, oração, ler Bíblia, pegar livro emprestado, assistir vídeo, aprender, fazer teologia, não pode ficar parado. O grande problema é que muita gente fica ali só naquela imaginação da coisa acontecer, do sonho, entendeu? E isso não funciona dessa maneira. E José era inquieto, toda hora ele estava contando, ele estava incomodando a turma, porque ele era muito inquieto. Você vê esses homens sonhadores da humanidade, Nelson Mandela, ele incomodava as pessoas. Martin Luther King incomodou a ponto de matá-lo.
A ponto de matá-lo, porque pessoas que carregavam um grande sonho, uma grande visão para a humanidade, a questão do apartheid do Nelson Mandela, o Martin Luther King, a questão da escravidão nos Estados Unidos. Então eles são homens inquietos pela causa. Se você tem uma causa, não fique parado. Se posicione. Se posicione no reino de Deus. Vá em frente, avance. E essa é a nossa natureza. E nós sabemos que, às vezes, a solução está em as pessoas nos ouvir. O Martin Luther King pregava. Lutero era inquieto. Todos os reformadores eram um espírito de inquietude. Chamaram os apóstolos os perturbadores da humanidade. Porque eles traziam um sonho, uma humanidade salva, uma nação eleita em Cristo. E o que você carrega te incomoda? Se o que você carrega não está mexendo com o teu coração, vai orar. O que você carrega, o teu encarte, mexe com você, te incomoda, te deixa inquieto, te tira da cama, te levanta para orar, te faz ler a Bíblia, ler as Escrituras. Como você pensa nisso, como você medita nisso? Então tem muita gente querendo, desejando, falando, querendo que a coisa aconteça, mas não mexe com nada. Entra ano e sai ano. Né? Você fala, se a pessoa quer ministério, milite pelo ministério. Tem muita gente falando, eu quero ser pastor. Ué, tem oração, tem vigília, tem preparação teológica, tem estudo. Pastor, se dedique. Avance. Se prontifique. Corra atrás. Busque. Fale. José falava. Muitas pessoas talvez não vão ouvir, mas sempre alguém vai te ouvir. Alguém uma hora vai ouvir o que você tem para falar. Alguém vai ouvir o que você carrega. O que você carrega? Para quem você tem falado? Eu já falei, presta atenção para quem que você fala. Você abre o teu coração para falar os seus projetos, seu sonho, a tua caminhada com o seu pastor, com o Mike, comigo. Se você não faz isso, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada de igreja, de reino de Deus. Você não está entendendo nada de pastoreio. Nós pastoreamos sonhos. Nós estamos aqui para liberar o propósito de Deus na tua vida. Nós temos a chave de Deus. Assim como Israel tinha a chave para liberar o propósito de Deus na vida de José. Abra a caixa de ferramenta. Você não tem que procurar o pastor, nos procurar só para falar pecado. Você tem que falar a tua vida. Eu penso isso. Eu estou pensando isso, eu estou imaginando isso. A minha vida na igreja, no ministério, mais que eu discuto pregando, eu tenho pensado nisso. Eu quero ser um pastor ungido, eu quero ensinar como você. Eu quero pregar como você, eu quero pastorear. Eu vejo você se dedicando. Olha, eu gosto desse negócio. Eu estou afim disso aí. E o Espírito Santo vai trabalhar. Né? Ô, Joel, eu vejo o que você faz. Esse negócio aí, ó, de bolsa de valores, criptomoedas, eu achei muito interessante. Eu quero entrar nesse negócio. Eu quero me envolver com isso. Eu quero estudar. Eu quero tomar uma diretriz na minha vida, eu quero ser um presbítero, um pastor. É assim que funciona. Talvez você está aí do lado, sentado aí, não fala nada. Tem gente que ficou muito tempo aí no banco da igreja, nunca nos procurou abrir o coração. Você é murmurando da igreja. Você é murmurando, falando mal da igreja. Então abre o seu coração, rasgue o seu coração. Decida agora, decida hoje. Quero ser pastoreado. A melhor coisa que existe na vida de um ser humano, eu falo, é ter um pastor. Para cuidar da sua vida. Às vezes cuidar da tua ferida e cutucar. Mas infelizmente as pessoas não sabem como isso é importante. E o José, ele era pastoreado pelo seu pai. Ele era cuidado pelo seu pai. Então, fale, abra a tua boca, criatura, em nome de Jesus. Fala, maestro, você tem raiva de mim? Pode falar.
Fala assim, você está pensando que você vai reinar sobre mim? Vai ser meu presidente? Sou presidente dele, ele é o CEO da empresa. Mas eu sou presidente, né? Tem gente que não fala, no exemplo lá que você estava falando, a pessoa não fala, esse negócio, ó, não dá para mim. Aqui eu quero esse cargo, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem que chegar e falar. Se, André, você chegar e vira para o pastor e fala assim, ó, só que tem que vigiar com o pastor ali. Eu quero ser o pastor dessa igreja. O que há de errado nisso? Will, coach, bonitão, coach não funciona, né? Está muito cheio de coach. Chega e fala, um negócio, mano, pastor, eu sinto uma graça quando você prega, pastor. Olha, esse negócio de pastor está mexendo comigo, hein? Você nunca me falou, né? Você é um pastor mais pop, né? Tatuado. Cara do céu. Ainda bem que eu não era igual você, assim. Não tinha passado 10 vezes mais luta, né? Você é o cara, meu. Você é o cara. Pastor moderno, cara. Pastor moderno. Começar a pregar para os vídeos no YouTube aí, ó. Vai mulher aí só para te ouvir. Aí converte aqui na pregação. Posiciona, Will. Se posiciona. Então fale. Abre o teu coração, não tem problema nenhum. Você chegar e falar para mim, ó Joel, o meu sonho aí é ser dono dessa empresa tua aí. Dependendo do tanto de dinheiro que você trouxer, eu vendo. Não tem problema. A gente não tem isso, né, maestro? Quer ter parte, não tem problema. Então, assim, o que está acontecendo? Pessoas travadas na igreja, coração fechado, né? E depois que não anda espiritualmente, não anda em nada, a culpa é sempre dos pastores. Nós somos sempre os vilões, sempre os culpados. Todo sonhador deve, em regra geral, ser um falador. Se você é um pregador, pregue, fale. Se você é um empresário, fale do seu sonho. O José fazia isso. Queira ou não queira, ele era um marqueteiro, de primeira linha. Ele falava, constantemente ele persistia. Ele não olhava para as consequências. Porque se ficarmos olhando para as consequências, não vamos fazer nada. Em toda oportunidade, você deve propagar. O que está no teu coração? O que tem no teu coração? O que você tem para propagar? O que você tem para falar? O que você tem, Juan? O que você guardou para falar? Quero montar aquela banda de rock. Ser melhor que o Aerosmith. Gospel! Tem que falar, você tem que propagar, porque isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. O dia do sonhador pode ser um futuro distante. Por isso que você não tem medo de falar, de acreditar e ter confiança em Deus. Talvez nem estejamos aqui para ver. O legado de Nelson Mandela, ele não está aqui para ver. O legado dos irmãos que trouxeram a Assembleia de Deus, não estão aqui para ver. O legado dos reformadores, não estão aqui para ver, dos apóstolos. Os apóstolos não estão vendo essa reunião. Não sabem dessa reunião. Então, pode ser um futuro distante. José jamais imaginou na vida dele que eu estaria falando dele nessa noite. E aqui estou falando porque ele era um grande sonhador. Por isso eu estou falando da vida dele. Se tem uma coisa assim que eu acho legal, o Jobs é uma criatura terrível, né? Steve Jobs da Apple. É aquela parte que ele faz a reunião e ele fala assim, ó, nós vamos deixar uma marca no universo. Está aqui. Nós vamos deixar uma marca no universo. Todos nós estamos aqui para isso. Seja no reino de Deus, seja nos negócios, tudo é reino, nós estamos aqui para deixar uma marca no universo. É para isso que nós estamos nessa terra, para deixar uma marca no universo. E a marca mais profunda que você vai deixar é no coração das pessoas. Você é um instrumento de Deus para tocar a vida de pessoas. Ser um pai espiritual, gerar filhos e filhas. Essa é a maior marca que um homem ou uma mulher pode deixar nessa terra. Ser um bom pai, ser um bom marido, ser um pastor íntegro, temente a Deus, que obedece a Deus. Vamos deixar também na área empresarial, vamos deixar na área
ministerial, empresarial, vamos deixar na área educacional, nós vamos deixar a marca nessa terra aqui. Né? Daqui 100 anos, vamos falar, passou um mineirinho aqui que se uniu com um cara de Campo Mourão lá, os caras fizeram uma perturbação. Fizeram, juntamente com vocês. Nós vamos deixar uma marca nessa cidade. Na vida das pessoas. Nós vamos tocar a vida de pessoas. Nós vamos mostrar quão grande é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Todo sonho tem um propósito estabelecido por Deus, e todo sonho existe uma visão, e toda visão vem com um selo profético. Toda visão é liberada com um profético, para nos conduzir ao propósito de Deus. O propósito existe primeiro que a visão. Quando Deus dá uma direção, uma visão, algo para a tua vida, é porque há um propósito. Você foi feito com um propósito de ser aquilo que Deus planejou para a sua vida. Deus envia uma visão para quê? Para nos orientar melhor a cumprir esse propósito. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o papel de José. Eu estou falando as palavras de Deus para você. Eu estou falando que Deus tem algo para a sua vida. Eu estou falando que você não está nessa terra para estar nessa terra. Eu estou dizendo que não passou o teu tempo. Às vezes a pessoa olha, eu estou com 70, 80. Abraão cumpriu o plano de Deus na sua velhice. Muitos homens de Deus já estavam avançados em idades e cumpriram o plano. Erga-te no Senhor nessa noite. Está no tempo de você começar. Está no tempo de você começar. Está começando para você. Está começando para você. Está no tempo. Esse é o momento. Teve reis que foram levantados com 8 anos. José, Deus começou a trazer na vida dele com 15 anos, a vontade dele. Esse é o tempo, esse é o momento. Eu sempre falo, enquanto você estiver com os pés nessa terra, há um plano, há um propósito, há uma visão, há uma direção, há algo de Deus para você cumprir nessa terra. A visão veio para quê? Para avisar José o que seria. Ele seria rei de povos. E dar forças para ele suportar as provações diante da vida. E o propósito faz isso. Quando você sabe que você tem algo de Deus que você carrega, que é um propósito, você passa as provações. Por que muita gente passando luta? Fraquejando, não há propósito. Não sabe por que está aqui, o que está fazendo aqui, o que veio fazer aqui. Aí sofre mais. Agora, quando você tem um propósito, isso te fortalece. Isso te dá força. Isso te faz se tornar um guerreiro, uma guerreira. Quando você entende isso em Deus, isso te dá uma força que você não consegue entender. Eu falei várias vezes eu poderia ter ido em Curitiba, embora. Eu não fui embora, sabe por quê? Porque eu tinha que estar pregando para você hoje. Então eu perseverei, passei chuva, tempestade e perseguição. O pastor está perseverando porque ele sabe que é um propósito, que é guiar você ao reino, conduzir você, assim como José, a prosperidade, a riqueza, ser um instrumento de Deus para provisão para a tua vida. É para isso que nós estamos aqui, para direcionar a tua vida na visão de Deus, para te ouvir e descodificar e decifrar o plano de Deus na tua vida e direcionar a sua vida. Então, se você suporta as provações quando você tem um propósito, um plano. Qual o propósito, qual o plano na tua vida, Cláudia? Deus plantou uma igreja lá. Por isso você está passando isso. Porque o reino de Deus está lá dentro. Se você tivesse servindo o diabo, estava tudo tranquilo. Estava cheio de nóia lá. Todo mundo curtindo e bebendo. Mas você tem uma obra, uma igreja dentro da tua casa, o reino de Deus lá. E você vai passar provação e angústia é por causa disso. Abre o teu entendimento, irmão. Receba essa palavra. Se uma visão é para liberar um propósito, se a pessoa não sabe para onde ela está indo, ela vai se perder. Quem não sabe para onde vai, acaba indo para qualquer lugar. Você tem que saber para onde você está indo. Se Deus der uma visão, é para mostrar a você para onde você vai. Se Deus nos colocou aqui, é para direcionar você para ir para o lugar certo. Por que muita gente vai para qualquer lugar e anda para qualquer lugar e perdido? Não tem visão, não tem direção. Fica perdido, sem direção na vida, sem rumo, porque não sabe para onde está indo. O
Quem não sabe para onde está indo, vai para qualquer lugar. Segue um destino cego. A pessoa erra o caminho muitas vezes e tem que voltar. Resulta em perda de tempo. Quando você não tem a visão, a direção certa do que Deus está direcionando na tua vida, do propósito para a tua vida. Quanto tempo você está perdendo? Glória a Deus que não esteja perdendo nenhum tempo. Então tem muita gente aí que passa anos e anos e anos perdido no meio do caminho. Cegos. Sem direção, sem rumo, sem propósito. Porque eu vivo. Quando existe uma visão, existe um aviso que o destino pode ser mais cruel também, se não obedecemos a visão. Muitas pessoas simplesmente sofrem, padecem mais porque não entendem a visão, o chamado e o propósito. Sempre quando eu falo disso aqui, eu estou falando do plano de Deus para a tua vida, eu estou falando do espiritual, que Deus tem para a tua vida. O que você tem que buscar, cumprir o propósito, caminhar, crescer em Deus para executar a vontade de Deus. No sentido amplo da palavra, para Deus não existe acaso. Existe visão para ser seguida e para ser compartilhada. Não existe acaso no reino de Deus. Existe visão, existe algo que Deus te trouxe para compartilhar, para fazer com que os santos cresçam. Qual o testemunho de vida? Qual o teu testemunho de vida? O que foi dado para ser compartilhado, para ser dividido? Todos nós temos algo a acrescentar ao corpo de Cristo. As visões e ideias devem ser contadas. Elas vêm para cumprir um propósito, e não se cumpre um propósito sem as visões. E todos se perdem quando não tem a visão. E José sabia disso, ele liberou a visão, o sonho, para direcionar aquelas irmãos para o propósito de Deus, para o plano de Deus, que era a obra que Deus tinha nas 12 tribos. Você se reservar, muitas vezes, é um direito teu. Nós entendemos isso. Não, quero ficar na minha, esse negócio de igreja aí, eu vou lá, vou sentar no banco, só ouvir o evangelho. É um direito. Nós entendemos. E nos fechamos nesse mundo, mas também estamos assinando um atestado de morte no nosso propósito. Todo o propósito final é compartilhado. Entenda uma coisa. Nós, líderes espirituais, nós temos o papel de liberar a tua vida. Teu destino. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas foram liberadas e destravadas aqui, inclusive com palavras proféticas. E muitas delas não estão mais aqui. Aliás, a gente sempre anota, todas as pessoas que nós passaram por essa igreja, nós liberamos o propósito. Muitas estavam travadas, casaram, muitos estavam sem direção, voltaram a estudar, muitos estavam sem almejar muitos sonhos, passaram a almejar. Muitos tomaram direção na vida, rumos na vida que só Deus sabe. Porque nós entendemos isso. O nosso papel aqui é liberar o propósito de Deus na tua vida. É direcionar a tua vida para você cumprir o propósito. Nós sabemos isso e muitas vezes nós recusamos falar. Porque nós temos uma interpretação teológica mais ortodoxa, reformada, para não passar o aspecto que todos ensinam aí, os gurus espirituais, mas nós temos uma profunda consciência do nosso papel pastoral e ministerial, que é liberar o propósito de Deus na vida de cada um de vocês. Só que nós nos guardamos no direito de muitas vezes não falar, de comentar, mas no making off a gente fala, eles não entendem. Muita gente que passou aqui, o Baracho, você sabe como é que estava a vida. Todo mundo que passou aqui, vida travada, vida amarrada, estão tudo liberado, nós não falamos. Se nós fizéssemos um marketing, a atitude de muitas pessoas seria diferente na maneira de nos ver, porque nós entendemos, mas isso é muito pessoal entre nós, que nós entendemos que foi dada uma unção de Deus, uma autoridade, para destravar, para liberar e falar, caminhe, ande, vá de desfruto, dá a palavra da concessão, mas nós não precisamos desse tipo de marketing. O que nós queremos ver é as pessoas caminhando,
é as pessoas marchando, é as pessoas sendo produtivas, é as pessoas avançando. E nenhum tipo de marketing, muitas vezes, direcionado a nós, mas hoje, dentro desse texto, eu me sinto na liberdade de falar isso, que nós sempre falamos isso. O idiota acha que está malhando aí. Chegou tudo arrebentado. Casamento por um lado, a vida por outro, a vida financeira por outro, a vida espiritual como uns cacos perdidos em direção, doente emocionalmente, espiritual. Não consegue entender. Não consegue entender essas coisas. E são coisas que eu sempre entendi. Quando eu chegava diante de líderes ungidos pelo Espírito Santo para trabalhar, ó, põe a mão aqui, libera aqui um destino aqui, ó. Ó, eu quero isso, estou pensando isso aí. Ó, preciso de uma liberação. Chave. Autoridade espiritual. A visão é a chave que abre o selo do propósito. Quando uma visão nos é revelada, ela sempre vai apontar para um resultado. Quando Deus deu a visão, o sonho para José, mostrou o resultado. Qual o resultado? Que ele reinaria sobre os seus irmãos, que ele estaria revestido de poder e de autoridade. A questão está fechada. Quando Deus dá uma visão. Só quem tem visão para cumprir, entenderá o propósito. Entenderá a visão que Deus deu para outro. Entendem que eles existem para cumprir a mesma coisa. Para chegar ao objetivo final do reino de Deus. E você entende o outro. Por que você acha que Jacó, Israel, ele era mais maleável que o José? Porque ele teve a visão com a pedra, com a cabeça deitada numa pedra em Betel e viu os céus abertos. Ele sonhava com os céus. Quem sonha com os céus entende, há uma comunicação, há um dinamismo espiritual, há uma graça que você entende, porque você viu os céus abertos, o anjo subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e você sabe ouvir, o teu coração está cheio da graça de Deus, está cheio da unção de Deus. E quando ele contava para o seu filho, com certeza a experiência dele, o seu filho parava para ouvir, e quando o seu filho falava, o pai parava para ouvir, porque os dois estavam conectados a uma mesma realidade, que é o dono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu entendo dessas coisas. Nós entendemos dessas coisas. Nós somos da mesma família, nós somos o mesmo povo, nós temos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo Deus, nós temos a mesma palavra, nós temos a mesma unção, nós temos o mesmo Senhor sobre nós, o cabeça, que nos revela a vontade de Deus. Aprenda, entenda, ouvir o outro. Parte do que Deus tem para a tua vida está na vida do teu irmão, está na vida do outro. Parte do que Deus tem para derramar na tua vida, Ele vai derramar a parte do outro. O nosso Deus é um Deus que compartilha, o nosso Deus é um Deus que divide, o nosso Deus é um Deus que doa, e Deus quer usar um irmão, uma irmã, para compartilhar, para derramar o óleo da unção preciosa do Espírito sobre a tua vida. Toma posse em teu espírito do selo dessa palavra e sai nessa noite aqui, em nome de Jesus, totalmente calibrado pelo Espírito Santo, turbinado, erguido, para caminhar de cabeça erguida. Eu não sou uma barata tonta, eu não ando cego, eu não ando perdido, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a visão, eu tenho a direção de Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim. José passou a sonhar com novas possibilidades do futuro. José percebeu que ele nasceu para ser mais do que um filho de Jacó. Você não nasceu para ser o filho de... O nome do teu pai? Beto. Eu não estou nessa terra para ser o filho de José e Maria. São meus pais, viu? Mas eu não sou o Messias. José e Maria.
Não estou nessa terra para isso. As Escrituras dizem que nós que somos eleitos, não nascemos pela vontade de carne ou sangue, mas pela vontade do nosso Pai que está no céu. Você está nessa terra aqui pela vontade de Deus. Você está nessa terra aqui para cumprir o propósito de Deus. A tua mãe e o teu pai foram apenas um canal que Deus usou para enviar você a essa terra, para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, para cumprir uma direção, para edificar a obra dele. José se viu responsabilidade pelo propósito de Deus. E ele começou a contar, ele começou a falar, ele começou a dizer: eu recebi um sonho, eu recebi uma palavra, eu recebi uma direção. Comece a falar isso vai no teu coração. O que você carrega, o que você pode contar, o que você pode dizer, o que você pode dizer que recebeu de Deus, o que você pode falar para o outro. Diga isso. E nesta noite o Espírito Santo diz: saia daqui falando. Ele percebeu que Deus estava no centro. Ele percebeu que Deus estava no lugar. Eu quero dizer uma coisa para você, que você talvez nunca entendeu. Eu quero que você entenda nessa noite. Eu quero que você entenda nessa noite. Quando você carrega um sonho, quando você carrega uma visão, quando você carrega algo de Deus, o maior prazer que você sente é quando você é esmagado como azeitona, é quando você é moído pelas lutas, pela provação, que você vê Deus te tratando, arrancando aquilo que Ele quer arrancar, e você glorifica a Deus, fala: quebra mais, Deus, amassa mais, Deus, arrebenta mais, Deus, porque eu quero ser usado, eu quero ser útil, eu quero cumprir a tua obra, o teu plano. Quanto mais esmaga, mais eu sinto prazer nele. É isso, Senhor. Os apóstolos foram moídos, os discípulos foram moídos, o Senhor foi moído. Quem sou eu na minha arrogância, que achar que sou melhor e sou mais digno do que aqueles homens santos e irrepreensíveis, que não posso ser provado, que não posso passar por luta, enquanto irmãos foram pregados na cruz, foram moídos para esse evangelho. Quem sou eu, Deus? Então trabalha na minha vida. Aí eu percebo que eu estou chegando a 0,001% do que foi esses homens. Porque se Deus não está tratando com a tua vida, se você não está aceitando o tratamento, o trabalhar de Deus na tua vida, olha para quão grande nuvem de testemunhas. Se você está murmurando na caminhada, se você ainda está reclamando, se você está olhando para aquela cruz e dizendo: Senhor, eu quero carregar, é a noite de você começar a pensar nisso. José sabia que não existia volta, pois ele sabia o fim. Quando você sabe o fim, você não olha para trás. Quando você sabe que não tem volta, você não olha para trás. Ele estava na cadeia, ele ficava na cadeia e glorificava Deus pelo fim. Ele sabia o final, ele sabia o que Deus tinha, que era ele estar sentado no trono, ser um instrumento de Deus e contemplar a ressurreição. Você sabe o fim. O apóstolo São Paulo diz que as aflições desse tempo presente não são comparadas à glória que nos será revelada. Esse é o fim. A glória de Deus. Tudo. Ele sabia que não existia volta, mas sabia o fim. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Eu entendo que existe tempo para sair do caminho errado. Eu entendo que temos tempo para sair da direção errada. Temos tempo suficiente para cumprir o propósito de Deus.